seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Podpate. Isso aqui parece TV, mas é no YouTube. Aqui a gente já começa pedindo, né? Pedindo aquele favorzaço pra você. Curta, comenta, compartilhe, dê o seu like, o seu dislike. Importantíssimo, porque a gente traz aqui gente muito inteligente, gente que é de Foz do Iguaçu. Esse podcast é gravado aqui na cidade de Foz do Iguaçu e vai para o mundo todinho. E a gente quer dar destaque para essa gente que empreende, para essa gente inteligente, para essa gente que faz história e que conta história no nosso podcast através, né, da sua vida. Então a gente quer muito que você esteja compartilhando, esteja nos ajudando a levar a história dessas pessoas para outras pessoas também. Então, o Podpate está no ar e a gente quer muito que a sua participação, a sua interação seja, né, fortíssima aqui no nosso podcast. Hoje eu estou recebendo uma mulher incrível e nós vamos falar sobre saúde, nós vamos falar sobre beleza, nós vamos falar sobre a mente, nós vamos falar sobre vida com a nossa querida Fernanda Martins. Seja bem-vinda. Obrigada, Paty, pelo convite. A gente que é risonha. Me sinto honrada aqui. Muito obrigada. Obrigada, Fer. Eu digo o seguinte, que algumas pessoas, só quem tem sou eu, viu? Só quem ganha sou eu. Porque primeiro a gente ganha uma amizade, né? Você não estaria aqui se não fosse eu. Não, não é jamais. Não, isso é muito claro. Quem te conhece sabe. Sabe. A Fer tá no podcast. Pior que vai ser o seguinte agora, amiga. Todo mundo vai pedir. Todo mundo vai querer que você participe, que você esteja, porque já fez um, agora pode vir no meu também. Fê, meu amor, que bom te receber aqui, falar de assuntos que fazem parte da nossa vida. A mente faz parte da nossa vida de uma forma... O lucro certo é a modalidade mais rentável de investimento no mercado brasileiro. Aqui você investe meia parcela até a contemplação, só que recebe um lucro sob o crédito cheio. E com o lucro você pode realizar todos os seus sonhos. Trocar o seu carro, fazer uma cirurgia plástica, realizar o sonho do seu gosto. Venha investir com quem entende. Tão importante, às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Estamos vivendo depois da pandemia mais e mais, com mais e mais necessidade de refletir sobre a importância da mente. É claro que a sua pauta não é isso, eu quero entender como é que a gente emagrece através da mente. Uhum. Se é possível isso. E eu possível. vou fazer isso daí. Não é que eu esteja mal, que eu não gosto de mim, é que eu comecei a perceber que tem coisas que eu não consigo mais fazer, que o peso está interferindo. Mas não é só isso. Mas só pegando esse gancho, já que eu falei de pandemia, acho que nunca a gente esteve tão consciente da importância de uma saúde mental como nos últimos tempos. É isso que o consultório tem mostrado, Fê? Tem sim, Paty. Eu me sinto muito honrada, né, de poder falar sobre isso, porque realmente, depois da pandemia, eu acredito que as pessoas tiveram uma consciência maior sobre o papel do psicólogo, verdadeiramente. Ainda né? se luta sobre isso, porque olha... Ainda. Eu tenho 28 anos de profissão de comunicação. E na época, Fê, quando eu comecei a falar com psicólogos, a gente criou um quadro, na época do Foz Mulher ainda, para falar que não era coisa de maluco, era uma coisa necessária. Mas ainda a gente continua falando sobre isso? Infelizmente, ainda é um tabu. Ainda, mesmo depois da pandemia. Parece que as pessoas... com o Covid tiveram amnésia depois, me desculpe, mas porque assim, foi tão importante o papel do psicólogo ali no luto, porque nós vivenciamos muitos lutos, né? E ali foi de extrema importância. E de repente, as pessoas se esqueceram disso, Sim. Pela importância. E, infelizmente, nós ouvimos ainda muitas pessoas falarem que é frescura, ou falar, não, isso aí não tá rasgando dinheiro. Sabe esse linguajar popular? Ainda existe isso? Infelizmente. Que pesado. Então, ainda nós convivemos com isso. Inclusive, pacientes que vão... Eu vou até te falar algo, né, particular minha enquanto profissional. Eu não cumprimento pacientes fora. Porque é uma forma de eu respeitar a individualidade e a identidade desse paciente. Mas devido a isso.
Mas eu respeito também algumas mentoradas minhas de comunicação que querem aprender a palestrar. Eu dou curso, né? Dou mentoria de comunicação para ensinar as pessoas a palestrarem. E tem algumas mulheres que não querem que eu diga que elas se formaram comigo, que elas se qualificaram comigo, e eu respeito. Então eu entendo você, entendo esse ponto de... É uma forma de preservar, porque nós moramos numa cidade pequena. Demais. Então é automático que num shopping, num lugar em público, a probabilidade é muito grande de você encontrar, né? Então, não dá para você falar boa noite, porque automaticamente a pessoa que estiver do lado vai perguntar quem é. E da onde você conhece ela? Então, é uma forma que já no primeiro contrato ali, eu explico e digo, olha, eu não cumprimento fora, uma forma de preservar. E muitos me trazem, nossa, que alívio, porque ninguém sabe que eu tô aqui, porque ninguém pode saber que eu estou aqui. Por que ninguém pode? O que quer dizer com isso? Ninguém pode, no sentido de que se eu disser que eu estou fazendo psicoterapia, primeiro, eu estou rasgando dinheiro, segundo, mas fala comigo, paga pra mim. Se você vai lá, tá rasgando dinheiro, paga pra mim que eu vou conversar com você, eu te dou o conselho. Mas uma como coisa se não fosse tem nada... um conselho, e não, a gente jamais vai dar um conselho. Né? É um direcionamento com base em muito estudo. Tem ciência. Né? Ciência, é anamnese, é técnica, enfim. Então, infelizmente, até hoje, você encontra muito isso. Isso aí é comum, infelizmente. Só que também tem outro grupo de pessoas que entendeu tanto a importância e tem falado e usufruído muito bem. E olha, como eu tenho ouvido nos últimos tempos, eu tenho um grupo lá na igreja que se chama o Te Acolho, que atende mulheres que são mães de crianças autistas, e não são só mães, né? Porque às vezes a gente fala do autismo e dá a impressão assim, que é só a mãe que está vivendo com aquela situação. Mas tem o pai, tem o irmão, a família, o entorno, o cuidador, o professor, o responsável, a avó. Então são vários, né, que estão envolvidos na sociedade em cima desse ponto. E elas falam, nossa, que alívio quando... existe um profissional na área da psicologia para nos orientar, porque parece que tira assim, e ajuda a reorganizar realmente, né, a mente e toda a vida, na verdade. São ferramentas que são apresentadas ali para aquela pessoa ter um redirecionamento, porque está disfuncional, né? E é o psicólogo que vai fazer isso. E assim, Patrícia, uma coisa que eu falo muito em consultório para os meus pacientes, todo mundo tem trauma. Eu falo que nós já nascemos num trauma. Você está ali no útero bem quentinho. De repente você vem num frio, naquela luz, independente da forma como seja o nascimento, né, o parto normal ou a cesárea. Então, ali já gera um trauma nessa criança. Então, como as pessoas não trazerem, né, essas limitações? E viemos numa família, que o nosso primeiro contato social é a família. Sim. E a nossa família, muitas vezes, não tem estrutura para nos dá. Sim. Então, você imagina ali, né, o seu pai e a sua mãe são cada um de uma família, cada um com seus traumas, se juntam e tem essa criança. Você imagina? Agora, então, eu acho que não precisa explicar muito isso, né? Cada um na sua área. Claro, mas... Cada um no seu papel, por exemplo. Cada um no seu papel. Eu não sou psicólogo para te aconselhar naquilo que é realmente uma debilidade sua, uma necessidade específica. Né? Por exemplo, um padeiro não vai dar nunca opinião para um manicure. São áreas diferentes. Então, o profissional na área da saúde mental é o psicólogo. E ele é quem vai cuidar do que precisa ser cuidado, né? Ele que vai te dar aquele balizamento, ponto. Não é? Para você levar uma vida de uma forma mais leve, né, Patrícia? Exato. Que é esse o objetivo, é você levar a vida de uma forma mais leve, ressignificando o seu passado. Agora, amiga, será que não é o relativismo também que tem deixado a gente tão, como é que eu posso explicar, tão vulnerável? Parece que o que é certo para você é errado para mim, o que é errado para mim é certo para você e tá tudo certo, não existe o certo dentro desse contexto todo. Eu tenho ouvido muito sobre isso, esse relativismo disfuncional até. É que isso depende das crenças de cada um, né? Então, o que, de repente, para uma família ensinou aquela crença, e isso é uma coisa muito importante, esse assunto que você tocou. Patrícia, tudo nessa vida é uma escolha. A sua família, ela pode ensinar você a pensar de uma forma, condicionar você a pensar de uma forma, mas quando você cresce, foi muito bacana essa colocação, cabe a você escolher se você continua
pensando e levando isso para frente, ou se você ressignifica. Olha que bacana sim, isso. você compreende? E Claro. no emagrecimento, é isso que eu trabalho, a escolha, sabe? As pessoas, elas não têm a consciência, elas vivem no automático. Então, é de geração para geração. Ah, na minha família tinha esse costume e eu continuo mantendo os padrões familiares. Quando eu tenho a consciência de que esse padrão eu não preciso manter, quando eu me autorizo a fazer essa mudança, tudo muda, Patrícia. Entendi. Me compreende? Desde um pensamento, desde um comportamento, desde uma crença que tinha do que era correto e que de repente Para ela não está fazendo sentido e não está Exato. não tá trazendo benefícios. Exatamente, estamos numa outra geração e eu trabalho isso no emagrecimento. Hoje a sua geração é diferente da dos seus pais. O que eles te ensinaram, hoje de repente não faz mais sentido. E tá tudo bem pensar diferente. E no sentido também de resultados para aquele... Resultados para aquela vida. Veja, o meu filho agora faz muito academia, o Estevão, e emagreceu bastante. E eu falei, por que tem pessoas que só cheiram a comida e já engordam, Estevão? Eu estava conversando com ele, né? Mãe, é o biotipo, existem pessoas com essa característica e tudo mais. E eu, na hora em que eu comecei a conversar com ele, eu pensei assim, nossa, mas é tão gostoso também algumas coisas, comer algumas coisas, dar uma saudadinha de algumas pessoas, o valor sentimental que aquela comida te traz, muitas vezes não vai trazer o benefício, porque hoje já é tudo processado. A comida mudou bastante, né, Fê? A comida mudou. A nossa alimentação, nós podemos dizer aí que está uma alimentação bem tóxica. Exatamente. Inclusive, não sei se você tem visto muitas reportagens e estudos que estão trazendo o porquê a quantidade de crianças que vem nascendo hoje autista, e eles estão verificando se existe a possibilidade de ser relacionado à alimentação. Mas nós já sabemos que a alimentação, para quem já tem o laudo assim, ela tem uma interferência... Isso sim, mas eu digo para quem não tem, né? Sim, eu entendi a sua colocação. Sim. Mas a comida está diretamente ligada ao tratamento eficaz daquela criança, né? Exatamente. Muito, até porque hoje em dia a gente se depara com glúten, Isso. que gera uma inflamação, e quantas pessoas com vários tipos de intolerância. Então, infelizmente, a nossa alimentação está bem precária, digamos, nesse sentido, mal de saúde, sabe? A nossa alimentação está mal de saúde, os alimentos. E assim, eu tô falando da matéria-prima, tô falando da farinha, que já não é mais a mesma coisa, o azeite não é mais a mesma coisa. Tudo mudou. Eu digo assim que até o ar que nós estamos mudou e a gente precisa entender que as gerações são outras. Exato. Nosso biotipo mudou. Patrícia, total o que você disse. Aí você para pensar, estou comendo um legumes, uma verdura, uma fruta super saudável. Mas o quanto de agrotóxico que foi colocado ali? A nossa alimentação, tudo mudou realmente. Hoje em dia é Amiga, muito diferente. Eu tô ultimamente duvidando até dos orgânicos. Ultimamente eu ando assim, sabe? Tá delicado. Agora, vou enfatizando aí a pauta que a gente começou a conversar, e que foi um dos motivos que eu falei, Fê, você tá fazendo milagres nos consultórios. Me fala, esse povo aí pode emagrecer, porque... E eu tô falando de obesos, de obesidade mórbida, eu tô falando de... Não é pessoas um pouco acima do peso, né? Com sobrepeso. A gente emagrece por causa da mente? É o que? É uma... o que é? Não, Patrícia, olha, eu vou te falar uma coisa. Um dos meus grandes sucessos, que eu posso dizer, e que eu fui muito agraciada, foi com um paciente meu que desistiu de fazer a bariátrica. Apenas com sessões, né? apenas com sessões de psicoterapia. Logo depois porque eu trabalhava com pacientes, preparação para bariátrica e pós-bariátrica, e esse foi um caso de um paciente que ele desistiu devido a ele ter conseguido resultados que já eram extremamente significativos e não havia mais a necessidade de ir para uma bariátrica. E então eu fiz um curso que chama Programas Emagrecedores de Sucesso, né, com uma endocrinologista. E eu levei esse caso para ela, e aí ela ficou apaixonada e me convidou para trabalhar junto com ela, numa equipe, né? E aí foi onde foi brilhante, porque é onde as pessoas começaram a conhecer cada vez mais o meu trabalho. O que consiste Então é isso? assim, Patrícia,
A nossa mente, ela tem um poder que ela domina tudo. Você já ouviu falar sobre gravidez psicológica? Já. Eu encontrei uma Sai, colostro, amiga. tudo. Então, você tem ideia do poder que a nossa mente tem? É muito forte. E aí, quando nós falamos sobre o emagrecimento, é no sentido assim, não é milagre, tá, Patrícia? Não é nada assim, mas é a virada de chave quando você começa a ter consciência sobre o que o alimento ele está a serviço do que na sua vida. É uma das perguntas que eu faço. Qual é o teu relacionamento com o alimento? Em primeiro lugar, a gente precisa entender, porque as pessoas, muitas vezes, elas estão buscando um corpo perfeito, mas não é por elas. É pela sociedade, é pelo familiar, é por uma série de fatores, menos por elas. Então, assim, eu vou fazer a cirurgia bariátrica porque o médico falou que eu tenho que É fazer. porque ele quer, né? Ele quer. Ela tá dizendo, ele quer, não Ele eu. quer. Eu estou indo na nutricionista, eu só estou fazendo a dieta porque a nutricionista falou que eu estou acima do peso e que eu preciso. Só que enquanto você continuar com essa mentalidade do que é o outro, é para o outro, Patrícia, você pode fazer bariátrica, você volta. Me compreende? Então, é aqui, ó. É primeiramente o que você quer. Como você olha o seu corpo, como você olha a sua saúde. E a função também desse corpo, né? Social e pra mim. Exatamente, mas aí entra o amor próprio, aí entra o seu objetivo de vida. Você vai passeando por vários. Não, é muito, eu vou passeando por muito. Eu preciso trazer a consciência de escolha para esse paciente. E aí, Patrícia, eu vou além, tá? Quando esse paciente vem e fala, Fernanda, odeio fazer dieta, eu falo, primeiro, comigo você não vai fazer dieta. Eu não sou nutricionista, eu sou psicóloga, tá? Então, eu vou trabalhar com você o teu psicológico. Tadinho, acho que ele quer explicar assim, não me faz fazer dieta, por favor. Mas quando eu falo a dieta, porque a dieta você faz aqui, você consegue o teu resultado pontual aqui e acabou depois. Você volta. Seja, eu quero um resultado para um casamento, para uma formatura, algo específico, mas não algo como uma mudança do estilo de vida. É isso que eu trabalho. O estilo de vida, a forma como você vê esse alimento. O estilo de vida já provou que não tá dando certo, né? Que tá fazendo mal, né? Daquela pessoa. Exatamente. Só que aí eu pergunto para a pessoa, de verdade, o que você quer? É por você? Essa mudança que você quer é por você ou é por uma resposta para o outro? Porque aí, Patrícia, eu vou estudar esse indivíduo, a história dele. Quando que começou, como era essa relação com o alimento, quando que começou a engordar, qual foi o gatilho. Perfeito. Se esse paciente, ele utiliza a comida, o alimento, como uma forma de escape, seja da ansiedade, do medo, da raiva. Então, primeiro, eu vou ensinar para ele a ter contato com as emoções. Como? Identificando as suas emoções. Uma dos autossabotamentos que as pessoas utilizam é o famoso eu mereço. Hoje o meu dia foi muito difícil, eu mereço comer isso aqui. E a primeira coisa que eu digo é, você merece todo dia. Você é merecedor disso. Você não precisa encontrar uma desculpa para fazer a ingestão desse alimento e justificar por que você está comendo. Você escolhe. O alimento, a mesa está posta. Você escolhe com base no que você quer de projeto para sua vida. Porque esse corpo, ele não é só o aqui e agora. Futuramente, essa saúde, ela depende do que você está fazendo de ingestão. Então, quando o paciente começa a se familiarizar com sou eu que escolho, não é a médica que falou, não é essa dieta, sou eu. Você acha que isso tem a ver muda. Tem a ver com essa terceirização que as pessoas escolhem sempre na... A culpa foi dela, né? Sim, nunca é minha. A não autorresponsabilização. A autorresponsabilidade parece que não existe no... Isso, Patrícia, exatamente. E aí, quando eu trago isso para o paciente, fica mais fácil. É como se virasse uma chave. Eu digo, você pode comer. Eu posso? Pode. Você pode todo dia, se você quiser. Se você quiser comer pizza todos os dias, você pode. Se autorize a isso. Eu só vou perguntar para você uma coisa. O preço que você está disposto a pagar, você tem noção? Aí o paciente para e fala, qual é o preço? Aí eu falo, existe esse caminho, é o preço
que futuramente pode vir de consequência. Tá ok? Não, não tá ok. E qual vai ser a sua escolha? Então, tudo eu levo para o paciente que a escolha é dele, para que ele venha se autorresponsabilizar. E aí é onde traz uma liberdade. Não foi a nutricionista que me passou isso aqui, fui eu que estou escolhendo. Ele, dono e protagonista da sua história. Exatamente. E assim, Patrícia, tem algo que é muito forte que as pessoas não têm ideia, que é sobre o quê? O seu ambiente familiar. Então, muitas vezes, a comida, principalmente para as pessoas antigas, é um sinônimo de união. E todos nós somos seres mamíferos. Então, nós queremos pertencer a algum lugar, a algum grupo. Quando eu faço algum comportamento ou algum movimento que vai contra o meu grupo, eu me sinto excluída, então, logo, eu não vou fazer, eu vou repetir. Se todo mundo aqui está comendo, eu vou comer, porque eu não quero ser excluída. Me compreende? Sim. Então, muitos me Isso traziam é essa ambiente queixa. social, né? Isso Isso familiar, né? E que acaba Familiar. gerando um entendimento basicamente social, porque nós trabalhamos em cima de um senso comum. Isso é do ser humano, isso, né? Parece que se todos estão fazendo, eu também quero fazer. Eu também Pertencer, né? As redes sociais estão mostrando isso ao longo estão fortalecendo essa compreensão. E aí eu trago a independência emocional para o meu paciente. Tá tudo bem a sua família ter aquela mesa farta. Tá tudo bem você chegar e dizer, olha, nesse momento eu não quero provar tudo o que está disponível. Porque é essa a questão, Patrícia. Se tá tudo disponível, eu quero. Não, tá tudo bem. Entende? Aí a questão é, qual é a sua escolha? A escolha é, independente do que eu faça, como eu sou aceito, como eu sou visto. Nossa, isso é importantíssimo, amiga. Me compreende? Nesse momento da sociedade, no momento atual, século XXI, pós-modernidade, isso é fundamental, porque nós temos uma adolescência, às vezes anoréxica, às vezes nós temos um adolescente obeso e adultos também insatisfeitos, porque ele não consegue essa resposta aí. Exatamente. E aqui nós não estamos já nem falando mais de peso, nós estamos falando de indivíduo. Exatamente. Mas eu quero me encaixar num padrão, eu quero pertencer. E aí quando eu levo essa individualidade para o paciente, olha você. Você quer tanto ser escolhido pelos outros, pertencer, ser escolhido e aceito, mas você não se escolhe em primeiro lugar, você não se aceita. Que bárbaro! E aí é quando o paciente olha e fala, virou a chave, Fernanda. Verdade, me negligenciei a vida inteira. Exato, Patrícia! Exato! Me negligenciei a vida toda. E aí ele começa aí tendo essas consciências, que é a consciência de que hoje eu escolho. É claro que eu não vou deixar de comer aquilo que eu gosto ou que eu quero, mas hoje eu escolho os dias, a quantidade, e aí não se torna doloroso, mas se torna algo leve, que faz parte da vida, um estilo que ele adota, entende? Consequentemente, ele se autoriza a emagrecer. Que bárbaro. E tem mais, tá? Uma das coisas que eu sempre tenho observado em pessoas que estão muito acima do peso é uma crença, tá? Eu preciso aproveitar. Eu preciso aproveitar, sabe de onde vem? Daquele passado de escassez que a gente ia num aniversário uma vez no ano e comia o brigadeiro e o seu cérebro registrou que todas as vezes que você estiver diante de algo muito bom, ele vai acionar o gatilho para você, aproveita. Não vai ter. Isso é um recorte, é uma das suposições, mas existem várias outras. Não, que de várias repente vertentes. gente, esse claro. deu um exemplo, tá? Exemplo, mas a maioria exemplo. dos que estão nos 40 ali tinha escassez de Coca-Cola. Tinha. Aí, ó, Né? E aí vai tomar. Não, eu quero muito. Porque, na verdade, Patrícia, o cérebro, a gente precisa... Uma das coisas que eu ensino de ferramentas é precisamos dar um download. Nós precisamos atualizar de que o nosso cenário hoje não é mais de escassez e que esse alimento que está muito, muito bom, você não precisa aproveitar. Ele está disponível. Você pode ir comprar novamente quantas vezes você quiser.
Quando você aciona isso no seu cérebro e diz, eu não preciso aproveitar, diminui o nível de ansiedade, ele fala, não. Então, automaticamente, essa vontade some, porque eu não preciso aproveitar. E some mesmo? Some. Comprovadamente, assim, as pessoas... Some. Os resultados Some na clínica estão mostrando isso. Estão mostrando isso. Por quê? Porque eles começam a ter consciência sobre a realidade deles e não sobre o passado. Então, quando eu trabalho sobre a ressignificação, é que não é porque o teu passado, o seu cérebro registrou isso, que hoje você vai manter. Agora, quando você fala assim, ó, registrou isso e vai manter, Isso. você está falando nós estamos entrando num campo aqui que não é só sobre a alimentação, Não. a gente está falando aí de todas as áreas da Todas. nossa vida. Então, Exatamente. de repente, a pessoa vai no seu consultório buscando a questão alimentar, mas ela sai realmente recalchutada, Tudo. reconfigurada. Não, tudo, porque elas vão, essas pessoas, no processo de emagrecimento, eles se desenvolvem e eles falam, eu ressignifiquei a minha vida, eu entendi que o meu cérebro registrou muitas coisas do meu passado que hoje eu não preciso repetir. Eu não preciso compactuar com as mesmas escolhas dos meus pais, as repetições. E outras isso áreas da tem vida a são ver. atingidas também, Muitas, né? Patrícia, Isso é escolhas muitas. Então, eu trago a consciência, claro que vai interferir no peso, a pessoa vai se autorizar, porque, Patrícia, nós temos também um mecanismo no cérebro que se você olhar para uma família e acima do peso, você começa a olhar e falar, tá, mas se eu emagrecer demais, eu vou ser rejeitada nessa família, então eu não quero. Eu não quero ser olhada com outros olhos, entendeu? Então são repetições de padrões que eu trabalho também. Agora, a rejeição é um ponto que todos já passamos, né? Todos Sim, vamos viver hoje, sim. em alguma fase, até os 6 anos, né? Ali as mascarazinhas, né? Que a gente costuma dizer. Até os 7. Exato. E aí, a questão vai ser a autorresponsabilidade, se eu quero viver aquilo realmente ou não, né? Exatamente. Mas quando as pessoas têm a consciência sobre a emoção, por exemplo, né, essa autorresponsabilização, olha, hoje o meu dia foi terrível, e aí, eu quero ir lá e quero comer, e elas têm essa consciência, não, eu posso comer quando eu quiser, isso já automaticamente diminui. E é uma entende? fuga mesmo? É, Patrícia. Lembra que no início você falou, aquele gostinho de bolo da avó, querendo ou não, te traz uma memória de afeto, entende? Por exemplo, eu vou dar uma outra dica. Claro, não é com todo mundo, é uma investigação, como eu disse, eu faço uma investigação individual, Sim, você tá né? Eu estou citando exemplos, tá? E aqui a gente não está fazendo uma consulta online, são isso recortes para mesmo. ilustração da Exato. conversa. Mas, por exemplo, existem pessoas que chegam para mim e falam assim, Fernanda, por que eu tenho uma necessidade maluca pelo doce? Eu não consigo compreender. E aí eu viro e falo assim, quem te deu o primeiro alimento na sua vida? Aí a pessoa fala, o primeiro alimento foi a minha mãe, foi o leite, né, materno. E aí eu falo assim, e o leite, ele é doce? É, mas o que isso tem a ver? Aí eu faço a seguinte pergunta, você tem alguma carência, alguma necessidade dessa mãe, que essa mãe de repente precisava trabalhar muito, e aí você tinha que ficar com terceiros, e a pessoa, tenho. Então, quando eu faço a ingestão desse doce, é como se eu tenho o aconchego da minha mãe. Então, remete aquele cuidado, aquele mimo, aquele que, eu tô protegido. O doce me acalma. Já escutou essa palavra? O doce me acalma. Total, as mulheres falam, os bares de chocolate, Isso, exatamente. Mas é porque é o colinho, é o meu colo. E aí, quando eu trago para essa consciência de que, olha, esse doce não vai te trazer o colo. Vai te trazer outras coisas, mas não o colo. Esse colo, agora a gente vai precisar trabalhar esse colo que faltou. Aí a pessoa fala, faz todo sentido. Mudou a chave. Então, é isso que eu falo da mente, o poder da mente. Você entender a tua história. E daí vão acontecendo os treinamentos, a pessoa vai Sim. recebendo os insights para... Vai, porque assim, isso tudo são sessões estruturadas, né? Então, cada sessão eu vou trabalhar um tópico e, claro, ouvir também a demanda e as limitações de cada paciente. Porque cada paciente tem as suas dificuldades. Um é com doce, o outro é com as emoções, que ele acaba indo ali dizer, vou descarregar no alimento. E qual que é o primeiro alimento que eles buscam? Alimentos
calóricos. Imediatos, Do que fast assim é food. rápido, exatamente. Eles não querem virar e falar assim, eu vou gastar um tempinho aqui para fazer a comida. Entendeu? Fazer uma saladinha, escolher Não, eu tô com pressa, não tenho tempo. Então, tudo isso faz parte do quê? De contribuir para o aumento desse peso. Fê, as pessoas estão mais... A gente, olha, ouve programas de emagrecimento toda hora. A gente vê os extremos, ou anorexia, ou muito acima. Vê o favorecimento disso tudo, porque a alimentação, muitas vezes, é aquilo que você acabou de dizer, o fast food, a comida rápida. Enfim, o que nós temos ali, afinal de contas, qual é a condição do brasileiro hoje? É mais pro obeso? É mais pro anorexo? É mais... enfim, nossa alimentação tá certa. O feijão, o arroz, o estaladinho lá, o ovinho, a batata frita, o bife, esse prato brasileiro aí continua engordando, a nossa cesta básica engorda as pessoas. O que é que acontece? Patrícia, eu não tenho muita propriedade para falar sobre o alimento em si, no sentido de eu não ser a nutricionista. Mas eu vejo, pelos casos que eu atendo, dos meus pacientes, que o principal não é só o alimento. O problema não é o alimento. O problema é a história de vida do indivíduo. É o que ele faz com aquele alimento. É ele não saber a forma como ele faz a ingestão desse alimento. Uma outra coisa é que nós estamos vivendo uma vida, infelizmente, que é uma loucura. Você come, você está comendo, você não está prestando atenção no que você está comendo, você está no celular, ou você está na TV, entende? Não, lá em casa é proibido o celular na hora do almoço. Que tem que olhar no olho. Claro. E assim, tem um momento de não pode. E assim, tem um discurso lá em casa que qualquer filho meu vai falar: o videogame não manda aqui em casa, eu grito. Então você vê que não tem a ver com o alimento em si, mas com o comportamento. Porque eu nem presto atenção. Às vezes eu tô aqui conversando e tô servindo um prato. Eu tô comendo, eu não sei a quantidade que eu fiz de ingestão. Aí você pergunta, você sabe quanto? Nem vi, comi rápido, porque eu tô com pressa. Nem lembro que eu comi. Nem lembro que eu comi, Fernanda. Aí eu falo, então agora você vai lembrar. E aí eu passo técnicas de tudo, desde lembrete, desde o descansar os talheres. Gente, o que eu tenho de pacientes que emagrecem só descansando os talheres. Enquanto você estiver mastigando, descanse os talheres. Porque é automático, eu mal engoli e eu tô, entende? Então, enquanto na você boca. mastiga, tem que... Descanse os talheres. Terminou de mastigar totalmente, aí você pega novamente. Mas eu acho que agora a gente volta ao princípio daquela frase minha de eu me autonegligenciei, porque... essas informações nos parecem que já foram ditas tantas e tantas vezes, mas você percebe que as pessoas não praticam o que ouvem? Sim, porque não tem uma consciência. Porque uma coisa é eu falar, Patrícia, é adequado você fazer isso, isso e isso. Outra coisa é você viver essa experiência e aí você internaliza. Desejando também, né? É a vontade. Entende? Eu falar para você, olha, faz isso, Patrícia, come descansando. Sim, você pode utilizar uma desculpa porque o teu cérebro, o não já está sempre na frente. Mas é que essa técnica aí não dá, sabe, Fernanda? Eu tô com muita pressa. O meu trabalho tá... Então, quando eu falo, e a sua escolha? É você ou é rápido porque você tem que voltar para trás? Não, a minha escolha sou eu. Então, o tempo todo eu trago o paciente para consciência do aqui agora. Entendi. Nesse momento é você, entendeu? Entendi. Então, todas as técnicas que eu passo, que são inúmeras, desde a mastigação, desde você enganar o cérebro, a partir do momento que você começa a mastigar, até essa comida se tornar pastosa, o seu maxilar começa a doer, a mensagem que é mandada para o cérebro é, estamos satisfeitos. Mas ao mesmo tempo você praticamente quase não comeu nada. Então existem inúmeras técnicas. E criança nesse mesmo método de regulação, criança passa por esse mesmo processo ou não? As crianças hoje em dia, Patrícia, estão demais ansiosas. Eu acho que não tem ser humano que não esteja ansioso. A criança hoje em dia e a cobrança em cima dessa criança, muita coisa. Então ela vai descontar onde? No alimento, exatamente. Eu quero comer. E são o quê? Hipercalórico, bolacha,
Entende? E aí, quando você traz para essa criança, de repente, não, agora como você faz mesmo na sua família, tira o celular, tira tudo, essa criança ela tem um contato diferente com o alimento. E aí, automaticamente, ela está prestando atenção no que ela está fazendo, que Entendi. é no que ela está comendo. É você voltar para si, o que eu estou fazendo? Mas hoje as pessoas, elas estão fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. É assistir TV, é ver o celular, é responder a mensagem do chefe, me compreende? Ela não foca em uma coisa, que é, nesse momento, a minha prioridade é o meu alimento. Fê, mas o que está faltando em nós, então? Além dessa consciência, como você acabou de dizer, de, vamos lá, eu preciso ser gente grande agora, eu preciso ter responsabilidade. Nossa, você falou tudo agora. Né? Você falou tudo, sabe por quê? Uma das coisas que aparece muito são comportamentos infantilizados. A não autorresponsabilização é, não, eu mereço, é a criança que fala, eu mereço, eu fui legal. Eu dou técnica de comunicação e eu falo, e a menina chega lá falando assim, homens e meninas, né, mas muito mais as meninas falando assim, mas as pessoas, eu tenho voz infantilizada. Bom, na verdade não é a sua voz que é infantilizada, é você que tem o pensamento infantil. E isso vai em todas as áreas. Em todas as áreas. E a voz vai aparecer, porque a voz chega primeiro. Exatamente. Não adianta. É a linguagem corporal, tudo. Exato. A comunicação. É muito legal, porque quando se compreende isso, menina, o salto é gigante. Mas é isso que eu faço no emagrecimento. Se autorresponsabiliza, a única pessoa que vai se autorresponsabilizar é o adulto. Então, quando você começa a ter escolhas, quem escolhe é o adulto. Então, você está ensinando as pessoas a serem adultas, ô Fernanda. Exato, Patrícia! A ter consciência sobre se autorizar em relação às suas escolhas. Independente do que o outro acha importante para mim, é o que eu acho que é importante para mim? Mas, amiga, agora você me chutou aqui, eu vou chutar de volta. Tá. Me fala, então, a gente... Parece que no passado nós éramos mais adultos. A impressão que se tem é que nós tínhamos um comportamento diferente. Os nossos pais tinham comportamentos diferentes. Claro. A nossa geração, então, regrediu nesse aspecto? Infelizmente. Infelizmente. Você pode ver sobre a força que as pessoas têm lá na nossa época de conseguir, de ir atrás, e hoje em dia como as pessoas se sentem muito mais frágeis e vulneráveis frente até um colega de trabalho que qualquer coisa desestabiliza, tira totalmente, né, do eixo a pessoa, e aí você percebe, se essa pessoa ela não sabe lidar com as próprias emoções, como que ela vai lidar com escolhas na vida dela? Então, hoje em dia você vê as pessoas muito mais vulneráveis, porque infelizmente é uma geração que está uma geração diferenciada. Eu acho que vai piorar, Fê. Eu acredito que sim, porque você já vê hoje nas escolas, você já vê relatos absurdos. E eu vejo pais compreendendo demais o status infantil e a não cobrança. A não cobrança. Você vê hoje, por exemplo, antigamente a gente lutava muito por um estágio. Era tudo. Hoje em dia você vê pessoas que entram para um estágio que não sabe, olha, nem se comunicar direito e já está fazendo a faculdade. Então, assim, uma tolerância que eu não sei até que ponto isso está sendo saudável. Porque está criando seres adultos muito fracos mentalmente, que não têm estrutura para lidar com os desafios da vida, porque os desafios eles são constantes. Então eles não têm ferramentas. A vida cobra, né? A vida cobra, né? Então a gente vê pessoas muito fracas emocionalmente. E aí, mais importante ainda, cada vez mais importante a gente saber aí quem é na fila do pão e principalmente se está desorganizado, se está disfuncional isso, precisa buscar ajuda. Exatamente, com certeza. E assim, é um divisor de águas, Patrícia. Você iniciar um processo de psicoterapia, você ter um autoconhecimento, uma aceitação sobre si, sobre quem você é. Se no passado você não foi aceita, hoje você se autoriza. E eu utilizo muito esse termo de autorização porque as pessoas parecem que elas não se autorizam a olhar para elas como um sinônimo de egoísmo. A se escolherem, eu escolho o outro. Eu vou lá e busco uma alimentação saudável para o outro, mas eu como qualquer coisa. E aí eu jogo para o meu paciente e falo, para você serve qualquer coisa? Ah, não, agora não. Por quê? Porque agora eu tenho a consciência
sobre a escolha que eu quero fazer para mim também. Eu que sou cristã, Fer, eu digo o seguinte, isso nem é bíblico, não tô falando de mim. Porque a Bíblia também vai dizer, olha, ame o seu próximo como a si mesmo, né? Então, o que ele está querendo dizer? Eu preciso estar cuidando muito bem de mim, eu preciso primeiro cuidar muito bem de mim para que eu possa... O lucro certo é a modalidade mais rentável de investimento no mercado brasileiro. Aqui você investe meia parcela até a contemplação, só que recebe um lucro sob o crédito cheio. E com o lucro você pode realizar todos os seus sonhos. Trocar o seu carro, fazer uma cirurgia plástica, realizar o sonho do seu gosto. Venha investir com quem entende. Então, trazer esse amor lá para frente, me entregar para frente. Eu preciso o melhor para mim. Eu tenho que passar por esse entendimento. Do contrário, eu vou fazer diferença zero na vida do outro, não é? Pense. Mas as pessoas, infelizmente, Patrícia, não têm essa consciência. Elas podem verbalizar isso, mas não ter a consciência interna de viver isso de verdade. Eu utilizo até uma fala com os meus pacientes que eu falo, você observa que você coloca máscara em todo mundo, né? Lá no avião, eu falo, para quem você vai pôr primeiro? Ela falou pra mim isso, gente, que coisa! E aí, não, eu vou colocar em todo mundo, no meu filho, em todo mundo, mas não, quando falei for em mim, você... Eu falei pra mim, mas mesmo não usando, né? E na prática é isso que eu gosto muito da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós não devemos apenas ser ouvintes da sua palavra, ou seja, do guia, da orientação, mas nós devemos ser praticantes, e a mesma coisa na aplicabilidade de outras áreas. Vai ser ouvinte apenas? Não está dando certo, eu preciso praticar aquilo que me foi orientado, né? Através do saber, do conhecimento que me foi entregue. Então, é necessário responsabilidade para isso, entendeu? Exatamente. Essa maturidade de escolhas para que você desenvolva, então, resultados positivos para você. Porque, nós vamos ficar na mesma coisa se a gente não mudar, se o método não for mudado, o resultado vai continuar sendo o mesmo. É verdade. É uma loucura isso. É verdade. E assim, Patrícia, a partir do momento que as pessoas adquirem a consciência sobre as escolhas, elas tiram muito a culpa. Porque antes, ao fazer a ingestão de alguns alimentos, elas depois sentiam muita culpa. E hoje elas falam, eu comi porque eu quis. E tô feliz. Eu escolhi isso aqui. Então, é uma virada de chave, é um download, que as pessoas mesmo, elas falam, foi tão leve, foi tão mais leve do que eu podia imaginar, mas não é que foi tão leve, é que elas começam a ressignificar a sua visão sobre si, e sobre as pessoas. Sai emoji dos olhinhos assim, quando você consegue esses resultados. Nossa, desses pacientes. Eu tenho muito orgulho, eu falo que são meus filhos. E aí, nossa, eu vibro demais com cada conquista deles. Para mim, é única cada conquista deles. E eu tenho muita gratidão de ser escolhida por cada um deles, porque eu sempre digo que eles têm a oportunidade de escolher qualquer profissional. Então, quando eles me escolhem, eu sempre digo, eu vou fazer o possível para valer a pena a sua escolha. E eu fico muito feliz com cada resultado. Eu imagino. Valeu muito a pena falar com você hoje. Vai ter parte 2, viu, da Fernanda? Obrigada, muito obrigada, Gostou, Paty? minha linda? Gostou? Para mim foi maravilhoso. Que foi bom, maravilhoso. que E eu bom. espero que eu tenha agregado, contribuído aí o máximo possível. Eu tenho certeza possível. que sim. E é maravilhoso também a gente aproveitar. A Fer e eu já viajamos para São Paulo. Ô, Fer, por que você não quer ser minha psicóloga? Não posso. Ela Não diz posso, não posso, jamais. Mas ela é querida demais e a gente está aí para trazer cada vez mais essas informações, essas pessoas que continuam fazendo uma história linda em Foz do Iguaçu, que é o empreender. E empreender é isso, é dar alternativas para as pessoas terem melhor qualidade de vida. Às vezes as pessoas pensam que o empreendedorismo é só mais um negócio, né? Na verdade, é aquele servir, não é? Sim. É o servir que que faz toda a diferença. E a gente percebe que não é feito apenas por mais um negócio, mas é para transformação de vidas. E não tem preço. Isso não tem nada que pague a gratidão quando você escuta
Muito obrigada. Você fez parte dessa mudança, dessa história. E para mim é extraordinário isso, não tem preço. Fer, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Por se Muito dispor obrigada. a vir, né, ao Pode Sucesso. E eu desejo muito sucesso E eu para você. recebo. Obrigada pela oportunidade de poder estar aqui com você. Obrigada mesmo. Gratidão. Gente, acabou, tava bom demais, né? E eu encerro esse Podpate pedindo para que você curta, né? Dê o seu like, seu dislike, comente, compartilhe com as amigas, fale, olha, sua mente pode mudar toda a sua história, pode te ajudar a emagrecer, mas não apenas o emagrecimento, né? Pode gerar uma série de outras transformações e você ressignificar aí a sua vida. Se há algo disfuncional, existem profissionais aí que nos ajudam e muito. Vou ficando por aqui e a gente se fala com toda certeza na próxima semana. Um forte abraço.